apesar de estar com o mouse muito ruim, eu não posso me negar a postar e a postar sobre as desgraças do socialismo, né? O comunismo, né? Mas como tem que passar pelo socialismo, e do socialismo com certeza não sai, eu tive o trabalho de investigar algumas coisas, né? E postar na internet, por exemplo, o Holodomor, o massacre da floresta de Katyn, o caso Nazino, o experimento Piteste, o massacre da floresta de Medvedev, mas o que? São vários aqui, o massacre de Nemerdorf, mais ainda. Eu falei também do massacre de Teodósia, eu falei sobre as torturas de esquerda, né, o justiçamento que é na guerrilha do Araguaia e guerrilha do Caparaó. Eu falei da cristofobia, eu falei dos papas, né, que recusaram o socialismo. Eu falei também da perseguição aos gays, né, da homofobia cubana, do massacre de Alcaiacu. Eu falei a Noite das Gardenias, eu falei também outro tipo de cristofobia. Eu falei do católico não vota no PT por causa do Papa, né? Leão XIII, Papa 9 e Papa 11 também, homofobia comunista, né? Como já havia dito, são muitos massacres, sabe? Eu falei sobre a questão de Che Guevara, né? O comunismo de Odessa, que também é outro massacre, né? Eu falei também do genocídio, né? Da igreja marxista e tal. Eu falei do imperialismo soviético de Spindorf. Eu falei da Trembadzin, do imperialismo soviético. Eu falei do machismo dentro do comunismo. Eu falei do caso Nalibok. Eu falei de Vinícius, imperialismo soviético. Eu falei de tantos massacres, né? Eu estou tentando achar aqui um específico que foi o do canibalismo, que tinha aquela cultura, né, de comunista, como criancinhas e tal. Eu consegui que no caso Nazino, procura aí, tá na internet aí para todo mundo. Só que eu deixei de falar sobre talvez o maior de todos eles, que é o Gulag, né, que envolveu tanto massacre como expurgo, né, os presos políticos, né, e tá em todo lugar também, sabe? Tá na internet, tá na Wikipédia, tá em todo lugar. É um sistema de campos de trabalho forçados para criminosos presos políticos. Essa questão é criminosos e presos políticos, ou presos políticos na versão soviética considerados como criminosos, né? E qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime da União Soviética. Todavia, a grande maioria era de presos políticos no campo de Gulag de Kenjir, em junho de 1954. Existiam 650 presos comuns e 5.200 presos políticos. Antes da Revolução, o Gulag chamava-se Katorga e aplicava exatamente as mesmas, a pena privada da liberdade, pena de trabalhos forçados e pena de morte. Os bolcheviques continuaram a tradição autocrática imperial russa, né, em uma escala de dezenas de vezes maior e em condições muito piores, nas quais até o canibalismo existiu. Quem quiser também ver sobre o canibalismo é só procurar sobre o caso Nazino. Então, essa história de comunista praticar canibalismo é real. Caso Nazino aí. A criminalização da dissidência política era regra tanto na antiga União Soviética quanto no Império Russo czarista, que também criminalizava heresias religiosas. Além de presos políticos,
havia presos condenados por vadiagem, furto, roubo, agressão, homicídio e estupro. Finalmente, a antiga União Soviética passou por guerras internas e externas, assim como o Império Russo, então a parte desses presidiados eram prisioneiros de guerra. O sistema funcionou de 25 de abril de 1930 até 1960, foram aprisionados milhões de pessoas, muitas delas vítimas de perseguições de Stalin, as consideradas pessoas infames para a chamada Pátria-Mãe, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que deveriam passar por trabalhos forçados educacionais e viver na chamada merecerem viver na chamada Pátria-Mãe. O grupo tornou-se um símbolo de repressão ditadura de Stalin. Na verdade, as condições de trabalho nos campos eram bastante penosas, incluíam fome, frio, trabalho intensivo, características próprias da escravatura. Exemplo, trabalho acessível, guardiões desumanos. Floresceram durante o regime chamados pelos historiadores de stalinistas da União Soviética, estendendo suas regiões como Sibéria e a Ucrânia. Por exemplo, destinavam-se na verdade a silenciar e torturar opositores ao regime, incluindo entre eles os anarquistas, trotskistas e outros. A Coreia do Norte, considerada um dos últimos estados comunistas, ainda mantém disfarçados campos de trabalhos forçados muito semelhantes aos de tratamento educacional e adoecimento pela loucura. Também não é citado aqui, mas também em Cuba tivemos aí as UMAPs, né? Citados aí. O número de presos cresceu a partir de 1930, né? De 179 mil para, em 1974, 307 mil, quando cresceu mais rapidamente em 1938, relacionando os expurgos 1.881.570, e em segunda diminuiu durante a Segunda Guerra Mundial por causa do recrutamento pelo Exército Vermelho em 1.179.819. Em 1944, em 1945 voltou a crescer em 1950, atingindo o valor máximo de cerca de 2.500.000 e se manteve praticamente constante até 1953. E por aí vai. Deixa eu tentar ver aqui alguma outra informação aqui. Esse do Wikipedia, agora tem do Brasil Escola, mas para não acusar de fake news aí, o que acontece? A esquerda, como ela sabe, ou finge que não sabe dessas torturas e desses massacres, né? Desse mais de 100 milhões de mortos aí, eles tentam criar uma narrativa em que a direita corresponde ao nazismo e que vai ter um balanço, né? Eles não conseguem assumir os próprios erros e elaborar a própria crítica, eles ficam querendo criar narrativas fajutas aí, tentando associar a direita a... No Brasil, o direitista é o conservador, isso nada tem a ver com o nazismo, não. E eles tentam fixar essa ideia aí, para ver se cola na mentalidade de alguns aí, atabalhoados aí, alguns atrapalhados aí. Então vamos aqui, rede de campos de concentração. Lugar no sistema de campos de concentração na União Soviética, onde os presos políticos sofriam violência, tortura e abusos de todos os tipos, além de serem obrigados a trabalhar no regime subhumano. O sistema teve seu auge durante o governo de Joseph Stalin. Estima-se de 2 a 3 milhões de pessoas morreram enquanto estiveram condenados nos campos. O termo GULAG significa Administração Central dos Campos, em russo. Não vou ler isso, cara. Glanvinoy Upravlenie Lagerei. A instituição já existia, tal. Aí tem umas fotos aqui. Não, tem um negócio interessante aqui, ó. Como funcionavam os gulags? Os campos de concentração da Rússia surgiu no Império Russo e em 1917 a Revolução Russa conseguiu derrubar a monarquia, governar todo o país, depois foi instaurado o regime stalinista. O Gulag foi planejado para reeducar os presos, para que eles passassem a apoiar o governo. Por aí vai.
Aí tem livros, matérias, tem uma infinidade de coisas aí. Só que eu não tinha falado ainda. Super Abril. Os gulags, campos de trabalho da União Soviética criados após a Revolução Comunista de abrigar criminosos inimigos do Estado. Gulag era sigla do russo para a administração central dos campos, que se espalhavam por todo o país. Mas os gulags ficavam nas regiões geográficas quase inacessíveis às condições climáticas extremas. Combinação de isolamento, frio intenso, trabalho pesado, alimentação mínima, condições sanitárias quase inexistentes levaram às taxas de mortalidade entre os presos. Para se proteger da violência, alguns grupos de presos criaram os códigos de leis internos que deram origem à máfia russa. A unidade dos campos foi reduzida para papá. Tem isso daí na Abril, e tem aqui no Brasil escola também, os campos de concentração, volta aos gulags na Isto É. E aí fica para quem regimes autoritários, totalitários são caracterizados por suportarem quaisquer críticas e divergências a eles direcionadas, assim sendo regimes como o czarismo do total, a Rússia stalinista, o recurso do Gulag, a abreviação de vou ler, Administração Central dos Campos, tal, nada mais além dos principais relatos sobre a vida dos Gulags em seu livro Arquipélago Gulag. Esse livro é muito interessante, eu achei ele uma vez, depois nunca mais achei. A própria trajetória escrita, a publicação dessa sua obra acompanha a história e ascensão e declínio do Império Soviético. Seu livro foram constantemente perseguidos e vigiados pela KGB antes que a publicação se completasse. A KGB, aquela polícia secreta lá da Rússia, foi de lá que partiu e iniciou a questão das fake news aí, muito falada e exaltada pela esquerda, e mal sabem que eles mesmos que inventaram essa merda. Não é de hoje que o país das regiões geladas ou áreas de trabalhos forçados, enquanto Stalin matava milhões de inimigos dos campos de concentração. Putin alega que eles vão ajudar em atividades ambientais. O uso de campos de concentração não foi exclusivamente nazista, eles existiam também na região da Sibéria, na Rússia, criados desde o século XVII, eram usados para punir os inimigos por meio de trabalhos pesados e de crime infernal. O nome Gulag, de administração central dos campos, entrou na história, manado por sua crueldade, número assombroso de mortes na casa dos milhões de indivíduos. Por isso, a notícia do Serviço Federal das Prisões da Rússia, FSIN, enviará presos ao Círculo Polar do Ártico, causa espanto ou temor e remete a um capítulo sombrio do passado desse país. Dessa vez, os prisioneiros centros correcionais terão de limpar rejeitos da mineração do local. Parece que enviaram de novo para lá. Aí fica aí, pesquisa quem quiser, não tem nada de fake news aí, e só para a esquerda ter uma noção da sua podridão e pensar duas vezes antes de abrir a boca para falar da direita. É isso aí, um forte abraço.